Inclusive, no mês de agosto agora, o Sol está transitando pelo signo de Leão. Então, isso é importante. O Sol transitando por Leão vai sensibilizar essa área, que é a área do comércio exterior, das relações diplomáticas com outros países, tá? A casa 7. E o Sol já é o regente desse assunto, inclusive, passando pela casa 7. Então sensibilize e dá mais importância, mais enfoque. Os assuntos ligados a questões exteriores ganham maior importância quando o Sol está transitando em Leão, por exemplo. E ao longo do ano, os trânsitos do Sol por cada signo também vai me trazer informações da relação do Brasil com os países exteriores. Acho importante considerar Mercúrio também como significador universal da população, mas especificamente da forma como a população raciocina, da forma como a população pensa, né? É como se fosse um significador geral da forma de pensar coletiva da população. Então vejam que a Lua representa mais os sentimentos da população, né? As formas de reações emocionais da coletividade brasileira, dá um certo tom emocional da população brasileira, um certo perfil emocional dessa população. Enquanto que Mercúrio dá um tom da forma de pensar da população brasileira, tá? Então, como que é a forma de pensar do brasileiro, como que é o intelecto do brasileiro. Então, Mercúrio traz isso. Para eu falar do povo como um todo, eu tenho que, de uma certa maneira, interligar todas essas informações. Então, o significador universal da população do povo é Saturno, mas também Urano como corregente de Aquário, mais Saturno do que Urano, tá? Mas os dois participam dessa significação. Tenho que levar em conta a Lua como significador emocional da população e Mercúrio como significador intelectual da população. Eu tenho que juntar tudo isso para falar da população brasileira. Na minha opinião, o Sol também fala do povo, tá? O Sol, de uma certa maneira, representa o self, o centro da psique coletiva da população. Eu sei que esses conceitos são um pouquinho complicados, tá? Assim, para quem não tem muito traquejo com a astrologia. Mas eu acho interessante vocês entenderem pelo menos esse básico, pelo menos um pouco disso. Agora, vocês percebam que são muitos significadores, tá? Não é muito bom em astrologia, quando você quer fazer previsões e acertar as previsões, ter muitos significadores para você ficar olhando. Então é bom eleger um significador principal. Então, por exemplo, quando eu quero falar da população, eu já vou direto em Saturno. Então eu centro as minhas observações em cima de Saturno. Eu não preciso ficar falando de Urano, da Lua, de Mercúrio ou mesmo do Sol, né? Eu quero falar da população, então eu vou me centrar em Saturno. Eu quero falar do presidente, aí eu vou me centrar em Marte, tá? Embora ele também seja representado pelo Sol, mas eu dou mais ênfase em Marte. Então vocês vão ver que quando eu for falar do presidente, eu uso mais Marte. De vez em quando eu uso o Sol para ter um pouco de informação adicional, mas é mais Marte. Quando eu quero falar do legislativo, eu uso Júpiter. Quando eu quero falar do judiciário, eu vou usar Vênus. Quando eu quero falar das finanças do Brasil, eu vou falar também de Júpiter. Mas eu vou ter que acrescentar um pouquinho de Netuno, tá? Ainda mais Netuno passando por Peixes, isso é importante. O Sol, normalmente, ele é acompanhado por Mercúrio, por Vênus. Então, aonde o Sol está passando, normalmente você vai ter mais 2 ou 3 planetas ali junto com ele. Ou então, em qualquer casa astrológica que você tenha muitos planetas transitando ali, aquela área do mapa ela fica muito sensível, tá? Então se eu tiver muitos planetas em Capricórnio, aquela área representativa de Capricórnio se torna importante. Se eu tenho muitos planetas passando por Virgem ou por Leão ou por qualquer signo do mapa, se eu tiver 2, 3, 4 planetas numa mesma área, num mesmo signo, aqueles assuntos eles se tornam importantes.
Dou um destaque aqui para algumas áreas importantes. Então, por exemplo, a área de peixes sempre vai representar as finanças do país. É uma área importante para a gente olhar. Aonde está aquário, nós temos a identidade do país. Então, no momento em que tiver muitos planetas passando por aquário, isso vai ser importante porque a população vai ser desafiada a olhar para si mesma. Tá? A população de alguma maneira vai ter a sua própria identidade questionada. E isso é bom, isso é importante. Pode ser um momento, inclusive, de resgate de elementos da própria identidade. A gente vai viver isso porque os planetas vão passar por aquário também. Em peixes, o que fica importante são os assuntos financeiros. Planetas passando por leão, o que torna importante, então, são assuntos ligados a diplomacia, comércio exterior, enfim, esses assuntos ligados aos países exteriores. Virgem representa a casa 8 do mapa astral do Brasil por signos inteiros e Capricórnio representa a casa 12. Quando a casa 8 foi ativada, né, a casa de Virgem foi ativada lá pela década de 64, a gente teve o início da ditadura militar. E agora a crise política que se deu principalmente com o impeachment da Dilma, se deu com a ativação da área de Capricórnio, que é a casa 12. A casa 8 e a casa 12 são as piores casas do mapa astral, tá? E a casa 8 teve Virgem, né? Que quando foi ativada com Plutão em Virgem, nós tivemos a ditadura militar, e a casa 12 está ativada com Plutão em Capricórnio, e nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo, como vocês têm acompanhado, inclusive na minha playlist de previsões para o Brasil. Muitos planetas na casa 9 em Libra ativa assuntos do poder judiciário, planetas na casa 10 de Escorpião ativa assuntos do poder executivo e da presidência, planetas em Sagitário ativa assuntos do poder legislativo, tá? E aí é o poder legislativo que se torna importante quando você tem muitos planetas passando por Sagitário. Então é isso, gente. Eu quis deixar gravado nesse vídeo quais são os elementos que eu olho, os principais elementos que eu olho quando eu quero fazer previsões através de trânsitos para o mapa astral do Brasil. Esses significadores todos vão ser importantes quando eu quero olhar a revolução solar do mapa astral do Brasil, ou quando eu vou olhar o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries para fazer previsões. Eu tenho que pegar esse mapa, o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, e fazer uma sobreposição com o mapa astral do Brasil. Então vejam, para analisar o mapa astral do Brasil, as técnicas que eu mais uso são trânsitos, revolução solar do mapa astral do Brasil e o mapa de ingresso do Sol no signo de Áries, que descreve o ano. Esse mapa deve ser sobreposto ao mapa astral do Brasil, tá? Para eu poder fazer previsões. Então, só aí eu tô falando de 3 técnicas, mas eu poderia usar mais técnicas ainda, como por exemplo as lunações, os eclipses. Inclusive a gente teve um eclipse importante no dia 2 de julho, que foi na área do signo de Câncer, tá? E o eclipse, tá, gente? Só para vocês entenderem, o eclipse, ele marca ciclos semestrais, ciclos de 6 meses. Então, na verdade, o eclipse de julho, ele marca um novo ciclo de 6 meses, que eu já comentei no vídeo de previsões de julho, e vou continuar falando sobre isso nos próximos vídeos de previsões. Eclipses são considerados eventos maléficos pela astrologia tradicional, tá? Tem aí algumas páginas de astrologia moderna, que tentam romantizar os eclipses como se fossem coisas boas. Para a astrologia tradicional não é bom, tá? Eclipse não é uma coisa boa. Teve um site de astrologia moderna que pediu para as pessoas sintonizarem com as energias do eclipse de julho e coisas assim. Essas energias são ruins, tá? Então não é para sintonizar com nada disso. Eclipses são eventos maléficos pela astrologia tradicional, até porque tem toda uma simbologia de colocar uma sombra em cima dos eventos, né? Os eventos eles se tornam ocultos, se tornam eventos
escondidos, né? E isso favorece uma série de conluios e de manipulações que podem ser feitas nas sombras. Então, são assuntos não esclarecidos, assuntos escondidos. Não é realmente uma simbologia geral muito boa os eclipses, pelo menos na astrologia tradicional. Então, esse vídeo teórico que eu termino aqui, ele é preparatório para vocês entenderem as lógicas dos próximos vídeos de previsão que eu vou fazer e até para entenderem vídeos anteriores que eu já fiz, tá? Toda aquela minha playlist de astrologia política com previsões desde o ano de 2016 usa muito dessa lógica que eu expliquei nesse vídeo aqui, ok? Se vocês têm interesse em acompanhar as previsões para os próximos meses, não esqueçam de se inscrever no canal Professor Adalberto Pessoa no botão de sininho. E se vocês quiserem fortalecer esse trabalho, que eu sei que muitos seguidores gostam, compartilhem com seus amigos, compartilhem os vídeos nas redes sociais de vocês, curtam os vídeos e participem da campanha Apoia-se aqui do canal. A campanha Apoia-se permite fortalecer meu trabalho aqui no canal, me permite dedicar mais tempo à gravação de vídeos, edições, revisões de conteúdo e pesquisas que são necessários para eu fazer todos os trabalhos aqui do canal. E a contrapartida para quem participa da campanha Apoia-se é ter descontos em todos os serviços aqui do canal. Serviços de mapa astral, leituras de tarô e outros serviços mais. Então é isso, gente. Eu agradeço a audiência, um grande beijo, um grande abraço. E nós nos vemos nos vídeos de previsões, tá? Vou fazer previsões ainda para o mês de setembro e vou comentar um pouquinho do mês de agosto de 2019. Um abração. Tchau!